Seja bem-vindo ao Nerd 8K, eu sou o Júnior. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre Superman, o que aconteceu ao Homem de Aço. Aqui a gente tem 3 histórias do Superman, lá da Era Clássica, escritas pelo Alan Moore. O Alan Moore é um mago, é um gênio, é simplesmente o cara que criou o Watchmen e que cuidou ali do Monstro do Pântano por muito tempo, né? Escreveu o Monstro do Pântano por muito tempo. E esse aqui é um material muito bom, eu indico demais. Eu acredito que muitas pessoas, a maioria de quem já lê quadrinhos há muito tempo já conhece, já leu isso aqui, mas você que está começando agora pode ser uma boa. Então bora lá. Como eu disse aqui, a gente tem 3 histórias. A primeira aqui é a que dá o título ao encadernado, né, que é o que aconteceu ao Homem de Aço. É basicamente ali uma história que seria o fim do Superman. Não o fim porque ele ia morrer ou alguma coisa assim, mas o fim porque a DC precisava fazer um reboot ali, uma espécie de reboot no universo dela, que foi a Crise nas Infinitas Terras ali, que rolou em 1985. E por que a DC precisava fazer isso? Porque tava tudo uma bagunça, tinha muito mundo paralelo, tinha vários personagens iguais assim coexistindo, então tava muita bagunça, eles meio que perderam a mão ali, eles não sabiam o que fazer, então eles decidiram meio que começar tudo do zero. Não necessariamente contando ali as histórias dos personagens desde sua origem, mas de uma certa forma ignorando tudo o que aconteceu para trás. E o editor ali da DC, da revista do Superman da época, que era o Julius Schwartz, ele queria que houvesse um grande finale ali pro personagem, porque já eram décadas ali de história, né? Então ele queria que essa era mais clássica do personagem, assim, fosse encerrada de uma forma decente, de uma forma digna. Então o que ele pensou? Vou chamar o Jerry Siegel, que foi o cara que criou o Superman, para escrever essa história que seria a última história desse Superman da Era Clássica. Porque depois a gente ia começar ali a pós-crise nas Infinitas Terras, né? O Superman seria contado ali pelos roteiros do John Byrne, então iria mudar tudo, né? Então ele queria dar um final antes de mudar o Superman, né? Antes desse Superman chegar ao fim. Então ele chamou o Jerry Siegel, que é um dos criadores do Superman, mas por uma questão ali de conflito de agenda acabou não rolando dele escrever o roteiro. Daí até aqui, em certo momento, ele estava lá conversando, tomando um café ali com o Alan Moore, e o Alan Moore ouviu sobre essa história, né, de que eles queriam fazer a última história do Superman, e falou que era ele que precisava escrever. Na época, o Alan Moore ele já estava ali fazendo um certo sucesso, né? Se eu não me engano, estava sendo lançado o Watchmen, ele já tinha trabalhado no Monstro do Pântano, então ele já era um escritor renomado, e daí com certeza o editor permitiu, né, que o Alan Moore escrevesse essa história. E tudo isso que eu tô falando, é óbvio, é um pouquinho de pesquisa, mas tem todas essas informações aqui nessa própria edição mesmo, né? Vou mostrar aqui pra vocês. Aqui nos textos complementares aqui a gente tem uma introdução, né? Então aqui tudo isso que eu falei tá escrito aqui. Então aqui daí sobre a história em si, né? Na primeira aqui, na Superman, o que aconteceu ao Homem de Aço, que é a primeira história desse encadernado. A gente tem ali uma Lois Lane mais velha, faz mais ou menos ali uns 10 anos que o Superman se foi, desapareceu, muitos acreditam que ele morreu. E ela tá casada, ela tem um filho ali chamado Jonathan Elliott, e basicamente agora ela é a Lois Elliott, né? Ela tá casada com uma outra pessoa ali e tudo mais. E ela tá dando uma entrevista ali para um repórter do Planeta Diário. E ele tá perguntando como foram os últimos dias ali do Superman na Terra antes dele desaparecer. Ela conta pra ele que começou a surgir vários vilões ali do passado do Superman, né? Eles retornaram, mas se tornaram mais malvados, né? Não sei como dizer isso, mas eles se tornaram mais cruéis do que eles costumavam ser. Inclusive, mataram amigos do Superman e rolou várias coisas assim. E daí, basicamente, a gente tem ali ela contando como foram os últimos dias do Superman na Terra. E assim, sem dar muito spoiler, é isso que eu posso falar, é mais ou menos esse o plot. Ali antes do Superman desaparecer, a gente tem ali os vilões dele fazendo um cerco ali na Fortaleza da Solidão. Ele tá lá dentro com alguns amigos dele, e daí esses vilões cercam, fazem literalmente um cerco ali na Fortaleza. Os amigos dele vão até lá, o Batman, a Mulher Maravilha e tudo mais, eles não conseguem entrar. E é assim que rola tudo isso. O vilão principal é o Luthor, né, o Lex Luthor. Ele tá ali junto com o Brainiac, de uma certa forma que eu não vou falar como também, para não estragar a experiência de vocês. Mas é uma história muito boa. Na primeira vez que eu li, que foi lá quando eu comprei esse encadernado em 2015, eu não gostei da história. Eu não tinha, assim, tanta experiência com quadrinhos, eu acho que eu não entendi muito bem. Eu cheguei a uma conclusão errada ali do final da história. Eu não gostei nada, na verdade, da história, mas relendo ali pela segunda vez, um tempinho depois, eu consegui entender melhor o final.
e daí fez muito sentido pra mim, e acho que a partir daí que eu senti vontade de ler mais coisas do Alan Moore, porque eu percebi o quanto ele era um gênio, literalmente um gênio ali escrevendo quadrinhos. Então se você chegar a ler essa história aqui e quiser conversar sobre o final dela, pode me chamar lá no Instagram que não tem problema, a gente conversa. Só não vou falar aqui no vídeo pra não dar spoilers, né? Antes de passar pra próxima história, eu só vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho da arte, né? Da primeira história de Superman, o que aconteceu ao Homem de Aço. O desenho é do Curt Swan, ele é considerado um dos desenhistas clássicos ali do Superman, definitivos, pelo menos desse Superman da era clássica, né? Então é uma arte incrível mesmo, muita qualidade. E aqui a segunda história desse encadernado é Superman e Monstro do Pântano, né? A linha da selva. Eu vou estar deixando aí uma legenda para vocês com informações mais certas sobre a data que essas edições saíram, sobre a equipe criativa, né? Mas aqui a gente tem o Alan Moore no roteiro e o Rick Veitch como na ilustração, né? É uma história bem legal para você conhecer o Monstro do Pântano, caso você não conheça. E aqui basicamente qual é o plot? A gente tem um fungo ali que chegou na Terra por meio de um meteoro, né? E esse fungo ele veio lá de Krypton. E basicamente ele é um fungo que quando ele entra em contato ali com a pessoa, né? Com a pessoa de Krypton, ele começa a causar febre, náusea e até alucinação, deixando a pessoa meio louca, né? A pessoa, o animal, chegando até mesmo ao estado de loucura. E aqui, basicamente, o Superman foi contaminado por esse fungo e ele começou a ter febre, começou a passar mal e começou a ficar literalmente louco. Ele começou a alucinar, né? E daí, no meio dessa alucinação, ele acaba dirigindo ali, meio sem destino, e acaba parando lá no pântano, e aí na verdade o Monstro do Pântano encontra ele, né? Então é uma história bem legal, uma história do Alan Moore, são poucas páginas, mas ele consegue em poucas páginas fazer uma história muito boa, com início, meio e fim certinho. E a terceira história aqui, eu acho que é a mais, como que eu posso dizer isso, a mais emblemática desse encadernado, né? Que é Para o Homem que Tem Tudo. Eu acho até que ela é mais importante do que o que aconteceu ao Superman. Ou mais legal, não sei direito. Mas enfim, basicamente aqui é o aniversário do Superman. O Batman, a Mulher Maravilha e o Robin vão até a Fortaleza da Solidão ali para dar presente pro Clark e tudo mais, né? E chegando lá, eles encontram o Clark nesse estado aqui, ó. Um estado meio vegetativo, com uma planta grudada ali no peito dele. E antes de eu continuar falando sobre a história, se você assistir ali a animação da Liga da Justiça, que passava lá no SBT um tempão atrás, provavelmente você vai lembrar enquanto você estiver lendo isso aqui, porque essa história aqui, no caso do Para o Homem que Tem Tudo, foi adaptada na animação. E foi muito bem adaptada na animação. Pelo que eu lembro, assim, é aquele tipo de história que você não esquece, sabe? Quando você for assistir de novo, você vai lembrar que você já assistiu aquele episódio. Mas enfim, essa planta aqui, ela realiza todos os sonhos do hospedeiro, né? Que ela tá parasitando, mas só que o custo disso é a vida. Então aqui a gente vai ver basicamente os sonhos do Superman, o que ele mais desejava na vida, né? É legal por esse lado. Deixa eu mostrar aqui pra vocês um pouco da arte. Então a gente vai ver o que o Superman mais queria na vida. E aqui a gente vai ver também daí eles lidando ali com o vilão que trouxe essa planta e tudo mais, né? E a conclusão aqui é genial, é o Alan Moore. Então eu repito mais uma vez que é genial. Eu não quero nesse canal ficar falando que um quadrinho é obrigatório para você, porque eu acho que isso pode afastar um pouco quem está começando a ler quadrinhos. Mas se você quiser conhecer mais ali sobre o Superman da era clássica, eu recomendo demais. Eu não vou falar muito mais para não dar spoiler, mas a terceira história é a minha preferida. É uma ótima história, é um ótimo quadrinho, assim, te prende do início ao fim. Só alguns pontos, assim, quando você for ler, se você não está acostumado a ler material mais antigo, pode ser que você estranhe um pouquinho, porque é uma história ali da década de 80, então é bem diferente do que a gente tem hoje em dia. Mas ainda assim o Alan Moore é genial, então da forma que ele escreve, eu posso até dizer que é uma leitura quase atemporal, assim, você não precisa de tanta adaptação para poder ler, né? Ah, pessoal, lá fora o título original é Superman, é o que aconteceu ao Homem do Amanhã, né? Porque lá fora ele era mais conhecido dessa forma. Aqui no Brasil que ficou mais o Homem de Aço, então eles usaram esse título aqui no Brasil. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembra de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação. Em breve eu vou estar postando uma resenha sobre Batman, o que aconteceu ao Cavaleiro das Trevas. Não vou falar mais nesse vídeo para não acabar estragando, né?
Então é isso aí, espero que você tenha gostado da resenha de Superman, o que aconteceu ao Homem de Aço. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, que em breve eu vou estar fazendo uma resenha sobre Batman, o que aconteceu ao Cavaleiro das Trevas. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Tamo junto, eu vou estar deixando aí no final uma recomendação de 2 vídeos que você pode gostar. Tamo junto e até o próximo vídeo.